Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Um bom dia para você, dileto ouvinte, Dona Adair, bispo aqui de Formosa, rezando com você nesta manhã de domingo, nossa Páscoa semanal. O domingo é um dia muito especial para as famílias cristãs, pois é uma oportunidade para estarmos juntos, para celebrarmos as alegrias de Deus, as alegrias da fraternidade familiar, enfim, para nos encher desta luz sobremaneira na celebração da Eucaristia, para vivermos a graça da nossa entrega a Cristo nosso Senhor. O domingo é um dia, repito, muito especial para nós que queremos sempre fazer a vontade de Deus. Hoje nossa diocese celebra o primeiro centenário da morte de Dom Prudêncio Gomes da Silva, falecido no dia de hoje em 1921 na cidade de Posse. Logo mais às 19 horas, na Capela Divino Espírito Santo, onde está sepultado Dom Prudêncio Gomes da Silva, lá em Posse, haverá a celebração da Santa Missa solene pelo centenário de sua morte. Naquele tempo, a Diocese de Goiás compreendia todo o estado de Goiás e nós recebíamos nesta nossa região a assistência do bispo da cidade de Goiás, primeira diocese nossa aqui do estado. E na visita pastoral que Dom Prudêncio realizava na diocese, quando chegou à Posse, começou a sentir mal e ali veio a falecer piedosamente, recebendo a unção dos enfermos da parte do sacerdote que o acompanhava naquela desobriga a cavalo há 100 anos atrás. Podemos olhar para o exemplo deste grande homem e perceber o quanto Cristo caminha pelos pés daqueles que abraçaram a missão na igreja. Nossa igreja possui uma história bonita. A igreja de Goiás, ela tem na sua trajetória exemplos maravilhosos de grandeza de fé, de heroísmo, como o de Dom Prudêncio, e saindo de Goiás tão longe, a cavalo, para visitar aquela região onde o bispo ainda não tinha colocado os pés. E o povo, ao invés de conhecer o bispo vivo, o conheceu morto e o sepultou naquela capela tão bonita, com aquele altar tridentino, tão expressivo que ali ainda é ostentado. E Deus deu descanso eterno a este grande homem que, deixando tudo, seguiu a Jesus nos tempos mais remotos e difíceis para o bispo exercer o seu ministério nessas terras tão exigentes. Com a graça de Deus, pedimos esse fervor apostólico para todos nós, a fim de sermos garantias da continuidade do anúncio do Evangelho nas nossas terras. Obrigado, Senhor, pela vida de tantos missionários. Nossa diocese já vivenciou o testemunho de homens e mulheres que deixaram nesses prados suas marcas. Basta lembrar Dom Vitor Tielbich, o primeiro bispo da nossa diocese, sepultado na nossa catedral, que gastou a sua vida, suas forças, ajudando a levar o Evangelho de Cristo a tantos corações. Hoje nós somos felizes porque nós temos esta graça de sermos uma igreja
em missão, cuja dinamicidade se deve a esses corações que lá no passado gastaram suas vidas para que a catequese, a evangelização, a fé pudesse continuar fecundando os corações de tantas pessoas. Assim, meu dileto ouvinte, tanto eu como você, nós precisamos ter esta consciência clara de sermos anunciadores das bondades de Deus, pois a tradição da fé, ela é passada pelas gerações. Se cada um doa de si, ajuda, muita coisa bela vai acontecer. Eu fico muito feliz quando escuto as pessoas relatarem que seus avós, seus pais, foram seus primeiros catequistas, quando ainda era tão pequena a sua estatura, mas ali o pai, a mãe, o avô, a avó já semeava no coração daquela criança, hoje adulta, esses valores elementares da nossa fé cristã. Neste domingo eu quero te convidar, dentro deste mês da Bíblia, a participar da Santa Missa, pedindo esta graça de poder santificar tantas pessoas através do testemunho, através da palavra, através da entrega a Cristo. Que nós tenhamos um domingo muito abençoado. Vamos ouvir um trechinho da palavra de Deus. O evangelho do domingo de hoje em todo o mundo é o mesmo. Marcos 9, 30 a 37. Lá do meio do texto, eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. O texto do evangelho deste domingo, ele traz para nós uma força enorme para moldar o nosso caráter católico, de seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor nos mostra que nós não podemos ser pessoas oferecidas, que querem alcançar sempre os primeiros lugares. É melhor ficar lá atrás, na simplicidade, aguardando a hora que o bom Deus vai nos chamar e nos inserir na sua messe. Nosso Senhor Jesus Cristo é para nós, juntamente com a Virgem Maria, bem como com todos os santos, esses modelos extraordinários de pessoas que se colocam a serviço do próximo. A prioridade é o servir. Não é você governar. Não é você choferar a vida dos outros, mas você ajudar. Vivemos esse tempo obscuro em que muitas pessoas têm encontrado bênçãos especiais através desta entrega, desta ajuda ao outro, ao próximo. Isso é de um valor que nós não conseguimos delimitar. O valor da caridade, o valor do estar com o outro. E a gente escuta, nesse tempo de pandemia, muitos testemunhos eloquentes, poderosos, de grupos, de pessoas, de pastorais, de serviços das nossas paróquias, que têm dedicado tempo e vida aos que sofrem, aos que andam desanimados. Essa atitude de ir ao encontro do outro, de não querer ser maior do que o outro, ela está dentro da dinâmica da nossa fé cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo nos quer isso, nos quer vivendo desta forma, vivendo com o básico, com aquilo que é o necessário para a nossa existência, mas sem nunca esquecer que o outro deve ser
o grande paradigma, o ponto final da nossa ação: ajudar o outro. A comunidade cristã deve ser esse lugar que ajuda, que trabalha grandiosamente essa dedicação ao humano, essa dedicação ao próximo. Que este domingo nos ajude nisso. E eu espero que você dê seu tempo hoje à sua família, nesse dia do Senhor, sobremaneira aos idosos, aos doentes que nós temos em nossas casas, que necessitam tanto da nossa mão amiga, do nosso carinho, da nossa força. Acolha bem o ministro da comunhão que vai levar a hóstia consagrada para os enfermos aí na sua casa, para as pessoas que não conseguem ir à igreja, mas que recebem da igreja o pão eucarístico em suas casas e também o anúncio da palavra. Um domingo abençoado, e vamos agora juntos orarmos por aqueles que precisam da nossa fé e da nossa intercessão. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, que nos ampara e nos socorre em todos os momentos de nossa vida. Senhor, abençoa rica e abundantemente o ouvinte do programa Oração da Manhã. Abençoa os que sofrem, os doentes, os que passam por grandes provações nestes tempos tão difíceis. Toca, Senhor, o coração das famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que estão sofrendo, angustiadas com as mortes inesperadas e com as tristezas. Fica conosco, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo e abençoa ricamente quem agora ora conosco e participa conosco deste momento. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pela intercessão da Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, São Miguel Arcanjo, São Jerônimo, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.